Glória a Deus. Como é bom saber que Ele cuida da gente, né? Como é bom saber que Ele cuida da gente, né? Diante das lutas, das adversidades, das dificuldades, é Ele que tem cuidado de nós, irmãos. E ai de nós, se não fosse Ele, nós não estaremos de pé, Valéria. Quantos momentos de dificuldade, de adversidade, né, Samuel? Você que me assiste de casa, quem sabe talvez, quantas lutas, quantas dificuldades você tem enfrentado também até aqui. E quem sabe talvez você, né, assim como foi dito na letra desse louvor, tem a consciência de que só está de pé porque Ele tem cuidado de você. Então que nós possamos ter essa consciência, meus irmãos, que Ele cuida de nós. Como foi dito aqui através do louvor, né? Se eu cair, é a mão dele que nos sustenta, né? Os momentos de mais angústia na nossa alma, é a mão dele que nos sustenta. Quero dar uma oportunidade para a nossa irmã Ilka fazer aquilo que o Senhor Deus colocar no seu coração. Vem. Antes que os montes nascessem, ou que tu formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Às vezes, irmãos, um colega, né, que não é da igreja, pergunta, entra em assuntos com a gente, e a gente tem medo de aprofundar, né, e ficar no chinelo. Essa semana eu estava esperando para pegar o eletro e encostou, sentada, né, encostou uma mulher. Aí ela falou, posso conversar com você? Eu falei, pode. Aí ela falou assim para mim, eu estava vendo no YouTube e a Elisa Samud entrou em alguém para poder falar o que aconteceu com ela. É verdade, né? Eu falei para ela, não é verdade. Quem morre não vem aqui. Quem decide o culto é só Jesus, né? Nenhuma outra pessoa tem essa autorização para poder desvendar o culto. Quem morre não vem mais aqui. E eu fiquei com medo, irmão, de entrar em discussão e não saber falar com aquela pessoa desse assunto, sabe? Quanto a gente é vulnerável, a gente pensa que sabe tudo e a gente não sabe nada, tem muito que aprender, né? Quanto a gente é vulnerável e parece que a pessoa lá fora sabe mais que a gente, quer dar uma rasteira, é assim que eu me senti, quer dar uma rasteira na gente, né? Eu fiquei com medo de entrar naquele assunto e levar uma rasteira daquela mulher. Não ser sábio o suficiente para poder falar de Deus, desse assunto assim, de Deus para aquela pessoa. Eu fiquei com medo. Então eu pedi a Deus muita sabedoria para conversar com as pessoas lá de fora, porque senão a gente fica no chinelo. Eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. É verdade. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder qualquer um que pedir razão da nossa fé. A Bíblia diz, irmã Ilka, que ao homem, Hebreus 9:27, ao homem está sujeito a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo final. Aquele que morreu, não voltará, né? Não tem esse processo de estar incorporando, né? Então, só tem uma forma da gente resolver isso, irmã Ilka, não tem jeito. É sexta e domingo pela manhã. Sexta no culto de ensino e domingo na escola dominical. A gente tem aprendido muito. Então, quer sentir segurança para responder? Quer sentir segurança mesmo? Escola dominical. Culto de ensino. Então nós estaremos prontos para responder a qualquer um. E é verdade, a gente realmente, se a gente não tiver um conhecimento, né? Como você vê, ó a pergunta que fez para a nossa irmã, né? Parece uma pergunta fácil de responder, mas não é. Não é. Então, que nós possamos ter essa consciência
de que Deus é aquele que conhece realmente todas as coisas e todas as coisas estão diante dele. Quero ouvir a nossa irmã Valéria falar aquilo que o Senhor Deus colocou no coração dela, né? Irmã Valéria é que nem eu, ela não recebeu a bênção do resumo, mas é a bênção de Deus. Pai, eu vou falar algo que mexeu comigo bastante, ficou na minha cabeça desde o dia que a gente foi no culto da outra igreja lá. Que o pastor ele falou uma palavra e aquilo ficou batendo na minha cabeça. Atos 3, né? Versículos 7 ao 9. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo andando, e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. O pastor falou dessa palavra aqui, foi lá na igreja, quarta, né? Foi na igreja, terça, foi feriado, lá na outra igreja, né? E, nossa, isso aqui ficou martelando na minha cabeça, né? Quando Pedro curou, né, o aleijado, né? E essa parte aqui mexeu muito, muito com a minha cabeça, né? Porque aqui a gente vê que o aleijado ele foi curado, só que ele não se levantou sozinho, né? Que Pedro teve que estender a mão para ele se levantar. E quantas vezes a gente não precisa disso, né? Não só nós que estamos aqui, mas as pessoas lá de fora também, né? Que muitas vezes a gente acha que a gente, dando algum alimento para a pessoa, a gente acha que às vezes a gente dando uma palavra para a pessoa, e muitas vezes a gente até fornecendo a cura através de Deus para a pessoa. Às vezes, orando para a pessoa aqui, a pessoa fala para a gente assim: olha por meu filho que está em tal lugar internado, e a gente ora, tudo. E muitas vezes, eu senti assim no meu coração, nesses versículos, que o necessário não é só a cura, não é só a comida e só uma palavra. Às vezes a pessoa precisa de uma mão para se levantar, sabe? A pessoa às vezes ela está curada, ou a pessoa às vezes ela está liberta daquela tal situação, ou às vezes a gente até encheu a barriga da pessoa, mas muitas vezes a gente precisa pegar na mão da pessoa, sabe? A gente precisa trazer a pessoa aqui para a igreja, sabe? Para se fortalecer cada vez mais, né? Porque aqui, creio que, como para mim, para vocês também, a gente está na mesma comunhão, né? Quer falar de Deus, às vezes porque a gente está com algum problema, a gente chega, a gente senta várias vezes aqui, conversa, desabafa. E muitas vezes, uma palavra que o irmão da gente fala, às vezes a gente sai daqui restaurado, né? E às vezes a pessoa pensa, não, a pessoa chama a gente para ir para a igreja para dar o dízimo, né? Que é o que o povo mais fala, né? Ou chama para ir para a igreja porque quer corromper nossa mente, né? Tipo, fazer a gente ser religioso. E é o que eu sempre, quando eu falo para a pessoa vir na igreja, eu explico isso. E muitas vezes não é só o dízimo, não é se tornar religioso. É primeiramente sim aceitar Cristo, para a gente receber a nossa salvação, né? Que é o que mais a gente busca, né? Na nossa vida. É o que eu busco muito, porque eu quero ser salva, né? Quero encontrar com Jesus. E a gente busca também aqui, às vezes, conversar, ter a mesma comunhão, né? Porque se a gente for bater papo com uma pessoa de lá de fora, ela não vai ter o mesmo pensamento que a gente, né? E às vezes a gente precisa fazer isso para outra pessoa, segurar a mão da pessoa, não só ir lá e fazer assim, eu já falei, entendeu? Eu já ajudei com comida, eu já orei para uma pessoa se salva. Não, às vezes a pessoa precisa de uma mão, precisa que a gente esteja lá, fortalecendo, conversando. Eu sei que pra gente é desgastante muitas vezes, né? Porque Pedro podia ter chegado lá e falado para ele, levanta. Como várias vezes Jesus fez, né? Levanta, e a pessoa levantou e andou. Não, mas Pedro teve naquela situação, né? Pedro em outras não,
mas de dar a mão para ele, porque talvez ele não teria se levantado. Se Pedro não tivesse dado a mão para ele se levantar, talvez ele teria ficado frustrado no chão lá até hoje. E isso é o que eu senti no meu coração falar desde aquele dia. E ficou martelando, e eu falei, quando tiver a oportunidade, eu vou falar. Já estou sincero de coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? A gente precisa disso, né, irmãos? Precisamos não somente de um ombro amigo, né? Mas precisamos de alguém que estenda a mão, né? A nossa vida é cheia de altos e baixos. E muitas das vezes o ato de estender as mãos e nos ajudar a caminhar, a nos colocar de pé, isso faz toda a diferença na nossa vida, né, irmãos? Em muitos momentos a gente precisa de pessoas, não somente que acreditam em nós, mas que estendam as mãos para que a gente possa se colocar de pé. E é interessante porque ele não somente se colocou de pé, né, mas a Bíblia diz que ele se colocou de pé e firmou os seus joelhos. Ou seja, né, ele ficou um período ali segurando o camarada até ele se sentir seguro para andar. E isso nós precisamos ter entre nós, essa segurança entre nós, né? Quando estivermos enfrentando momentos de dificuldade, que nós possamos ser uns para os outros essa mão amiga, essa mão estendida, essa mão, né, que nos ajuda a caminhar e nos colocar de pé. Amém? Quero também dar uma oportunidade para o nosso irmão Marcelo falar aquilo que o Senhor Deus colocar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Aproveitar que ele está disposto para tocar hoje, colocar ele para tocar bastante hoje. Só os irmãos com a Santa Paz de Jesus, amém? Amém. Coloque de pé, irmãos, vamos adorar esse Deus maravilhoso. Eu gosto muito quando eu vejo a mensagem de Pedro, me ensina muito. E eu vi essa história no Instagram do Raquel, né? Essa importância do sal. Eu que praticamente gosto muito. E é uma necessidade, irmãos, né? Dentro da igreja está acontecendo uma necessidade muito grande. A gente não ser reconhecido quando está presente, mas de ser reconhecido quando a gente falta. Porque isso é a função do sal, né? É de saber sentir ele quando ele falta. Essa é uma das preocupações que a gente deve ter um para com os outros. Não estender só a mão, porque estender a mão muitas das vezes é fácil, mas sim estender a mão, puxar, ter ali aquele convívio, porque isso que a palavra nos convida. Se um cair, tenha outro para guiar, tenha outro para socorrer, tenha outro para indicar, irmãos. Então a gente tem que ter isso. No livro de Mateus 14, se eu não me engano, se eu tiver fugido da memória, não estou muito bem lembrado, mas a passagem que Jesus está em uma grande tempestade, os seus discípulos se encontram nessa situação. E eu em casa meditando, e ali na empresa também meditando ali, eu estou trabalhando ali na Marechal, e muita gente, e aí eu fiquei meditando nessa mensagem. E às vezes o difícil não é a tempestade, o difícil não, às vezes não vai ser as ondas, mas a convivência dentro do barco é muito necessária, tem que ter um entrosamento muito grande dentro do barco, irmãos. Porque a situação que acontece no momento de perigo é dentro do barco. Como que nós estamos dentro do barco da vida? Como que estamos velejando junto com os nossos irmãos? Como que nós estamos observando quem está com medo das ondas? Ou quem está mais preparado para ir até Jesus quando Ele chamar, assim foi com Pedro? Então a gente tem que ter esses certos cuidados, mas no barco da vida, saiba que o controle de tudo está nas mãos de Jesus Cristo. Essa é a convicção maior, irmãos. Então não adianta a gente ficar com cara feia, a gente ficar desanimado, desacreditado. Talvez, irmão Ilka, às vezes a gente fica preocupado se não tem uma resposta adequada. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Abre a boca e eu te responderei. Mas eu farei lembrar daquilo que vós aprendeu. Então o Espírito Santo não deixará nós enganar, se nós tivermos aprendido a boa e santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de Noé,
Eu vou fazer resumo bem pra cima, irmãos. Vou prolongar igual a Valéria aí, pastor Nação. Mas imagine a situação de Noé. O vendaval passando, a tempestade passando. E como que estava a convivência dentro do barco de Noé? Pergunta que ecoa em nossos corações é: como está a organização dentro do nosso barco? Eu me pego às vezes questionando, porque eu sou muito resenhista, faço muitas piadinhas, mas eu me pego às vezes perguntando o que Noé diria: quem vai apanhar a bosta hoje? Quem vai cuidar dessa bicharada hoje? Nós temos que tomar certas atitudes dentro do barco, irmãos. Então, se as ondas virem, se as situações são adversas, não se preocupe, porque Deus está no controle de tudo. Foi louvado pelo Senhor aqui essa noite que você não vai parar. Você vai continuar, irmãos. Está difícil. Às vezes a gente olha a igreja e diz: nossa, mas lá passada era mais cheia, lá fora era daquele jeito. Não, a questão não foi que mudou. A questão é que às vezes a gente recuou um pouco. A gente deixou de passar despercebido certas coisas. Então é essa convicção, é esse ardor que tem que voltar para o nosso coração. O culto quem faz somos nós. E eu já vim cultuando desde a minha casa para chegar aqui, irmãos. Eu já vim glorificando esse Deus maravilhoso por hoje ter o privilégio de estar vivo, por hoje de estar aqui com os meus irmãos, cultuando e adorando aquele que é digno de honra e toda glória. Glória a Deus. Não tem como, irmãos, nós estamos aqui e deixar a tristeza tomar conta. É uma alegria imensa em meu coração de estar aqui junto com os irmãos. Às vezes eu vejo os irmãos dando uma saudação meio triste, meio abatido, e eu fico ali: Senhor, pega ele, anima, fortaleça. Nem todos os dias a gente pode estar aqui, quarta-feira às vezes a gente não está, às vezes sexta também a gente não pode estar. Os irmãos que estão de manhã talvez não estão aqui à noite. Mas o que nós temos feito aqui nessas 2 horas de culto, irmãos? Observando quem está triste, observando quem está preocupado, não. O foco sempre é Jesus Cristo. Eu estou dando essa injeção de ânimos em vocês porque é em mim, irmãos. É sério, é em mim. Porque eu estou sentindo uma esfriadez muito espiritual em mim. Então eu quero que isso caia por terra e bata em retirada. Feche seus olhos nesse momento. Eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração.
Glória a Deus, coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. Isso que é maravilhoso de pensar, né, irmãos? A arca de Noé, a arca de Jesus, irmão. A arca de Jesus e a igreja de Noé. E assim, né? Dentro da arca tem tudo que nos presta, eu e você. Mas a gente precisa administrar tudo isso, irmãos. Se nós tivermos essa consciência que precisamos, né, saber nos ajustar, irmãos. Quem aqui é bom? Quem aqui é bom? Ninguém. É tudo graça, é tudo misericórdia, né? É só a presença dele que nos fortalece. Então, realmente nós temos que ter essa consciência que nós temos que manter a nossa unidade, a nossa comunhão. E o nome do Senhor sempre será glorificado. Amém? Carinho. Vem cá, Karine, dá um beijo na flor aqui. Nós somos gratos a Deus pela vida da Karine, né? Não vou contar o mistério, não, vou deixar que ela conte. E a bênção é graúda, né? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz. Eu consegui um emprego recentemente. Glória a Deus. Eu fiz uma oração em frente ao espelho. Eu estava passando por um momento difícil. Eu ainda congregava na Assembleia. E eu estava um pouco distante. E eu pedi para Deus algumas coisas. Entreguei para Ele os meus sonhos. E a palavra de Deus diz, né, que a oração mais sincera é aquela que a gente faz chorando, de verdade. Era aquela sincera. Eu fiz essa oração, entreguei tudo para Ele. E um dos meus pedidos foi ser útil, tanto na terra como na casa de Deus, sabe? E eu mudei de igreja, eu vim pra cá, eu fui muito bem acolhida, sou grata à vida de cada um que me acolheu e aceitou o meu jeito de ser. Aqui eu me encontrei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem acolhida aqui, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor me deu esse privilégio também de estar servindo na casa, né? O pastor me deu a proposta de estar na direção dos jovens. Foi um desafio muito grande, não esperava de ser algo tão grande, de ficar no meu cantinho ali. Mas eu aceitei a proposta. Glória a Deus. Não acredito no propósito. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei o meu objetivo. Glória a Deus. E eu também queria descobrir o meu objetivo, foi um dos meus sonhos também, queria saber quem eu era. Porque está na terra, todo mundo já fez essa pergunta, né? E eu também fiz. E o Senhor me mostrou quem eu sou. Glória a Deus. Eu sou grata a isso, sabe? Desde já eu agradeço por faço uma palavra que resume bem o que Ele fez comigo. Em Hebreus 10, 23. Glória a Deus. Detenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Desde já eu agradeço. Glória a Glória a Deus. Deus.
jeito, treme mesmo, subiu aqui. Até eu ainda tremo até hoje, né? Isso é terror, né? Que Deus em Cristo abençoe a Karine grandemente. Karine é uma bênção de Deus, é só o começo, né, Karine? Graças a Deus. E nós estamos alegres e felizes. Eu pensei que ela ia contar uma outra bênção, mas ela segurou ainda um pouquinho, então. Né? Ela falou, não, hein? Falou tão baixinho aqui. O pastor fala tão alto, quer que todo mundo fala alto também, né, Maria? Que bênção de Deus, né? Então Deus aí abriu a porta aí, né? Conduziu a nossa irmã Karine. Que bom, graças a Deus. Fico feliz por você, Karine. E por você ter se encontrado e descoberto quem é você, né? Isso é muito bom, isso faz toda a diferença na nossa vida, né, irmãos? Saber quem somos, o que somos e aonde queremos chegar. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu quero, em nome de Jesus, convidar a nossa irmã Maria também. E depois da irmã Maria, nós iremos escolher os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos ofertar. Você que está em casa, também que queira ser um mantenedor dessa obra, né? Abençoe daí mesmo. Você pode fazer o Pix, provavelmente está aparecendo para você aí. Se não, faça a sua pergunta e eu respondo aí depois, enviando para você o número. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu vou ler aqui em Lucas 11, 33. Lucas 11, 33. E ninguém acende uma candeia e a põe em oculto, nem debaixo de um arqueiro, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Só esse versículo, Senhor. O Senhor está falando aqui que a luz é Jesus Cristo. A luz, antes estávamos no mundo, nós era treva. E quando Jesus nos trouxe para a luz, então vivemos em luz com Cristo. E muitas vezes a gente entristece ver muitos dos nossos familiares nas trevas. A gente fala da palavra do Senhor, a gente fala que Jesus é a luz do mundo e ninguém quer se converter. Mas Jesus também fala na sua palavra que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas que possamos cada dia orar mais para que essas pessoas, tanto os nossos amigos como os nossos familiares, busquem, encontrem a luz que é Jesus. Porque senão vão viver em treva e jamais vão conhecer o amor e o caminho do Senhor. Jesus, Ele nos chama e Ele quer que nós espalhamos a sua palavra para aqueles que estão em treva possam encontrar um dia a luz que é a vida de Jesus. E quando estamos aqui, temos que orar por aqueles que estão se afastando, que estão voltando para a treva. As trevas, a gente sabemos que aqueles que caem, que se afastam do caminho do Senhor, é difícil voltar. Mas nós temos que continuar orando, buscando os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos e aqueles que estão no mundo ainda e não conheceram o amor verdadeiro de Cristo, que é a luz do mundo. Eu agradeço a minha rica oportunidade e assim ao meu Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor e nós vamos ofertar na casa do Senhor a nossa irmã Maria. Vai estar entregando os envelopes. Eu quero uma aqui também, tá, irmã Maria?
você que vai ofertar, você que vai dizimar, você que vai trazer o seu melhor a Deus. Esse também é um momento de culto, né, irmãos? A adoração com os nossos dízimos e ofertas também